Paz do Senhor, queridos. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está na casa do Pai. Essa é a casa do Pai, casa de oração para todos os povos. Todos os povos, né? O apóstolo Paulo fala, não mais escravos. Ele escreveu para todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as raças. Cristo veio para todos nós. E ele diz lá em Efésios que ele fez de todos um só povo. Um só povo. Isso é só Deus que pode fazer. A gente tem dificuldade de ser um, às vezes, em casa. Os casais, mulheres e marido, né? Principalmente no começo. Aquele turbilhão, né? Para ser um. Com os filhos, com os parentes, às vezes com os irmãos de sangue, a gente tem dificuldade de ser um. Tem dificuldade de ser um, às vezes, com os pais, né? Quanta briga já não teve lá atrás, por ignorância, por, enfim, uma série de problemas que a gente carrega com a gente e vai estourando um em cima do outro. Mas Deus consegue fazer de povos diferentes uma só nação, um só povo para si. Palavra dessa noite, o tema dela são 7 conselhos de ouro. 7 conselhos de ouro. Ouro é uma coisa preciosa, não é? Então nós estamos querendo falar de 7 conselhos para a vida, para uma vida de santificação, com um foco na vinda do nosso Senhor Jesus. 7 conselhos de ouro. Então são 7 conselhos que não se desprezam, né? Alguém despreza ouro? 7 conselhos de ouro para a santificação. Santificação é importante na vida cristã? Com foco na vinda de Cristo. Vamos abrir 2 aos Tessalonicenses. Depois dos evangelhos, depois de grande parte das cartas paulíneas, filipenses, colossenses, tessalonicenses. É antes de Hebreus, de Tito, de João, do evangelho, do 1 João, né, das cartas de João. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou começar pelo versículo final, que diz, 23, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tessalonicenses 5, 23. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e nós queremos tocar na Tua Palavra e receber virtude. Aquela mulher tocou em Jesus e recebeu virtude. O apóstolo João, escrevendo sobre Jesus, disse que Jesus é o Verbo encarnado, é a Palavra encarnada, é a Palavra que ganhou vida, é a Palavra que tem identidade, é a Palavra que vem do alto. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. A Palavra é o próprio Jesus. E por isso, quando nós tocamos na Palavra, quando nós damos os nossos ouvidos à Tua Palavra, não ouvidos físicos, biológicos, mas o ouvido do nosso coração, quando nós trazemos a Tua Palavra para dentro de nós, nós recebemos poder para vencer o mal, para vencer as tentações, para sermos, Senhor, santos, para sermos irrepreensíveis, para caminharmos, Senhor, debaixo da Tua graça, vencendo o pecado, não amplificando a graça por meio do nosso pecado e de tantos pedidos de perdão, mas vivendo no desfrute da graça, a graça que é poderosa para transformar, a graça que é poderosa, Senhor, para nos livrar da escravidão, do pecado, e para nos fazer um com Cristo, e um entre nós. Glorificamos o Teu nome, fala conosco, em nome de Jesus. 7 conselhos de ouro para uma vida de santificação, com foco na vinda de Jesus Cristo. O versículo que nós lemos, ele fala
que quem nos santifica é Deus, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um ser trino. Assim como nós temos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos espírito, alma e corpo. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que ele tomou do pó da terra, formou um corpo, um boneco. Ele soprou o espírito e tornou-se alma vivente. Então, corpo, um bonequinho, né, feito do pó da terra. Ruá, sopro de vida. Espírito. E quando junta-se o espírito e a carne, é igual a uma alma vivente. Nós passamos a ter vida, e não qualquer vida, e não alguma coisa sem propósito, uma identidade. Quando ele faz isso, quando é concebido uma criança no ventre da sua mãe, um corpo, um espírito e uma identidade, uma pessoa única, exclusiva que Deus fez. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Ele quer que todo o nosso ser, que tudo que nós somos, seja santificado, seja irrepreensível, seja para Deus. Para quê? Com um propósito, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aguardando Jesus de braços cruzados. Vocês se lembram das virgens, das 10 virgens? Sim ou não? Pode conversar comigo com os olhos, pode responder. O culto é vivo, tá bom? São 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes tinham consigo o quê? Óleo. E as loucas? Tem aí, estamos esperando. Quando o noivo vier, a gente pensa o que faz. E aí quando o noivo chega, eu não tenho óleo, como é que eu acendo a lâmpada? A minha lâmpada vai se apagar. Mas se eu tenho óleo, eu estou tranquilo. A minha lâmpada está acesa. Então, nós não podemos esperar a Cristo de qualquer forma. Isso é o que se chama de banalização da graça. A graça é aquela que nos salva dos nossos pecados, que nos liberta da escravidão do pecado, que nos leva para o Pai, que renova a nossa amizade com Deus. Paulo fala que nós estávamos como inimigos de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós nos tornamos amigos de Deus. Nós voltamos a poder nos relacionar com Deus. Nós somos vivificados, nós nascemos de novo. E a gente recebe isso para nós, muitas vezes nos sentindo privilegiados. Nós somos privilegiados. Olha, eu não sou mais como o cara lá de fora, como aquela moça lá de fora, como aquela atriz, como aquele ator que se comporta indevidamente, que usa uma roupa inadequada, que fala coisas inadequadas. A gente começa a se julgar e fala, sou melhor que eles. E não é isso que é viver debaixo da graça. E não é assim que se vive, esperando a volta de Cristo. A graça não só nos livra do pecado, nos reconcilia com Deus, mas ela transforma a nossa vida. A nossa vida tem que ser outra vida a cada dia. Uma vez dizem que Lutero, olhando para o espelho, ele estava sentindo uma grande acusação de Satanás, dizendo, você é um pecador, você fala de Jesus aí, você leu a carta de Romanos, você entendeu, né, que você pode ser salvo pela graça, mas você continua sendo um pecador. E dizem que ele disse, olhando para o espelho, uma coisa eu sei, que eu já não sou mais quem eu era, e eu ainda não sou quem eu hei de ser. O apóstolo, nas palavras do apóstolo Paulo, uma coisa eu sei, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não olho para trás, eu olho para frente, mas eu não posso também ficar parado. Hoje, olha que interessante, me ocorreu agora. Os meus filhos deram uma voltinha de bicicleta, e a gente anda muito pouco de bicicleta lá em casa. Menos do que devia, já que teria como andar, né? Dá para sair e andar, mas anda pouco. Anda assim, às vezes, tenho até vergonha de falar que a culpa é minha, né? Às vezes 2 meses para andar.
Então eles andam, sem rodinha, mas andam meio... E aí tinha uma prima que estava lá e andava melhor, com 1 ano a menos. Eu disse, pai, por que a gente não anda tão bem? Porque andar é treino. Aí eu falei, tudo que você faz na vida depende de treino. E você pode regredir, você pode estacionar, ou você pode progredir. E eu disse, olha só, o meu menino regrediu, porque ele comprou uma bicicleta, nós pegamos uma bicicleta um pouco maior, ele andava sem rodinha, e agora ele quer andar com a rodinha, porque ele está inseguro. E eu dizia a eles, na vida é assim, você vai ser convidado a trocar de bicicleta muitas vezes, aí para uma maior, porque bicicletas maiores têm rodas maiores, podem te levar mais longe, você pedala menos e ela anda mais, e você vai mais longe, você tem mais velocidade, você tem mais estabilidade. Mas você pode simplesmente estacionar, ou você pode regredir. E na vida espiritual não é diferente, você pode progredir, ou você pode andar estacionado, ficar parado. E eu estou falando, irmãos, que a questão é que o noivo vem, ele vem buscar a sua igreja, essa promessa é viva. Hoje nós estávamos numa reunião em família, comendo na casa do meu sogro, e um dos nossos familiares que ainda não tem um compromisso com Cristo, nós falamos para ele sobre redenção e reencarnação. E nós falamos sobre a volta de Cristo, nós dizemos justamente isso. A reencarnação diz que você é alguém que vai sofrer diversas reencarnações, transmigrações, e você vai se purificar e tornar cada vez mais puro, e vai chegar à iluminação. Eu falei, acontece que quem vai chegar à iluminação, eu não sei quem é. Porque você hoje é, por exemplo, o João. Mas você foi quem ontem? Quem você vai ser amanhã? E quem é que vai ser iluminado e vai chegar à perfeição? Em contrapartida, o Evangelho nos oferece algo muito mais precioso, porque Deus restaura quem nós somos, Ele redime quem nós somos. Quem vai ser redimido, quem vai ser salvo, quem vai ser perfeito, por incrível que pareça, é você. Com toda a sua imperfeição que você se vê hoje. Eu sei que eu já não sou mais quem eu era, mas eu estou prosseguindo para o alvo, e eu serei como Ele é. Mas se eu ficar satisfeito com as migalhas, eu não estou dizendo que você não vai ser salvo. Também não estou dizendo que você vai. Porque falam de 5 prudentes e 5 loucas. Mas eu sei que a gente precisa estar com azeite. Nós vamos estar cheios da presença de Deus. Por isso eu quero te falar desses conselhos. Rapidamente, talvez essa introdução tenha sido mais importante, mas 7 conselhos para que você possa viver em santificação com foco na vinda de Cristo. No versículo 16, nos versículos anteriores, ele fala também de sugestões para a nossa vida, de ordenanças que são importantes no relacionamento interpessoal com as pessoas, né? Honrem as pessoas que presidem sobre vocês, não paguem mal por mal. Ele está falando sobre isso, né? No verso 11, 12, 13, 14. E aí quando chega no 16, ele começa a falar de ações que independem das pessoas ao seu redor. E eu preferi e senti que nós devíamos falar dessas coisas primeiro, dessas 7 coisas, desses 7 conselhos, porque se nós não estivermos em santificação, se nós não estivermos bem com a gente mesmo, se nós não estivermos curados, se nós não estivermos andando em santificação e na presença de Deus, eu vou ficar falando para vocês sobre como tratar o irmão, e você vai dizer assim, não funciona, não muda, eu continuo tendo a mesma tendência, eu continuo confrontando, eu continuo tendo problema na minha casa, com os meus amigos, às vezes na igreja, porque eu não fui transformado onde eu tenho que ser transformado, que é dentro de mim. Eu preciso ser curado, eu preciso andar em santidade, eu preciso me parecer com Jesus. E o primeiro conselho é o verso 16, regozijai-vos sempre. É fácil estar sempre alegre, né?
Eu conheço uma pessoa assim, muita gente da igreja conhece. Tem um rapaz que chama-se Natan, um rapaz de 57 anos, que é o Chocolate. Ele está sempre alegre, eu nunca vi ele triste. Ele está trabalhando lá em casa comigo numa obra já há 6 meses. Todos os dias ele chega e ele está alegre. Aí é porque ele não tem problema, então ele está sempre alegre, é isso? É possível a gente ficar sem nenhum problema e sem nenhuma preocupação? Vocês acham que é possível? Nem preocupação com dinheiro, com conta para pagar, com problema no trabalho, no relacionamento, com um filho, com um irmão, com um amigo, com alguém que está doente, com você mesmo, até com as suas demandas da vida, com as suas preocupações, com as suas lutas pessoais. Mas é alguém que está sempre alegre. Tem um ditado que diz assim: sonhei que a vida era alegria. Acordei e descobri que viver é servir. Aí eu servi e descobri que servir é a alegria. Nas palavras do apóstolo Paulo, Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo estava em qual condição? Filipenses 1:2, ele diz: Paulo e Timóteo. Ele está com Timóteo, é isso? Vamos ver, vamos ler para não pipocar. Filipenses são 2 livros antes, Colossenses, Filipenses, depois de Efésios. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Essa palavra servos é doulos, escravo. Algumas versões devem estar escrito aí escravo. E se você é servo, né, de Jesus Cristo, do Senhor, se você tem um Senhor, você é escravo, você é servo. E quando você ler a carta, no desenvolvimento dela, você vai ver que Paulo estava preso. Estava para ser julgado em Roma. Ele vai falar da guarda pretoriana que o acompanha, que ele está evangelizando os guardas. E é esse irmão, Paulo, que está preso, que está dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A mensagem que ele está nos dando é: a sua alegria não pode ser determinada pelo momento, pela situação, pelas coisas, pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas notícias, pelas pessoas, até pelas pessoas que você ama. Ela não pode ser determinada por isso. A sua alegria tem que ser determinada por você saber quem você é. Você é filho de Deus e você tem um objetivo: servir. Porque o Senhor Jesus disse que o maior no reino dos céus é aquele que serve. E se nós queremos ser grandes no reino, nós precisamos servir. E servir nos traz alegria. E aí eu falo por experiência. Eu acho que muitos irmãos podem dizer isso. Como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus quando você está cansado. Às vezes você está cansado. E naquele dia, tem um mover de Deus, nós vamos orar. E nós começamos a orar. Vai que Deus ouve, hoje acontece isso, né, pastor? E a gente começa a orar, e ora por 1, ora por 2, ora por 3. Daqui a pouco você já está cansado, e 5, e 6, e o Senhor está falando. E vem palavra de conhecimento, e o Senhor falando com a igreja. E você sai cansado, às vezes com dores. Sabia que orar às vezes dói? Nós vamos ver isso daqui a pouco num ponto aqui sobre oração. Orar cansa. Mas depois que você serviu a Deus e abençoou alguém, depois que você viu alguém ser transformado. Esses dias, essa semana, eu estava me lembrando de uma pessoa, à época jovem, pouco mais, eu mais jovem que ele, eu devia ter uns 20 anos, 18 anos, ele devia ter uns 27, 30 anos, uns 10 anos a mais do que eu. E eu me lembrei que ele veio à igreja 1 ou 2 vezes, e ele era alcoólatra,
conhecia Jesus, mas era alcoólatra e não conseguia se libertar do vício do álcool. E eu resolvi investir na vida dele. Ele morava na vila, perto de casa, que tem, um bairro vizinho. E eu comecei a conversar com ele, fui fazer visitas na casa dele. E convidei ele para ir para um centro de recuperação, levei ele para o centro de recuperação, não deu certo, ele saiu. Depois eu levei para ele para outro centro de recuperação, em Santo André. E depois ele saiu, ficou bem e nós perdemos o contato. Isso faz mais ou menos uns 25 anos, 26 anos. E eu pensei, eu não lembrava o nome dele, eu falei, poxa, essa semana eu falei, o que será que deu dele? Como é que está, né? Aí ontem, andando uma pracinha perto de casa, com as crianças, eu olho de longe e avisto aquele rapaz, mais velho que eu. Então estou com 45 e deve ter uns 55. Já diferente, um pouco a feição. Aí a hora que eu olhei, eu falei, Ivo. E ele falou, isso, eu conheço você. Eu falei, eu também te conheço. E veio uma alegria, e nós nos abraçamos. E ele falou, eu nunca vou me esquecer de você. Ainda ele falou, você era cabeludo assim, você tinha todo um cabelão, você era todo meninão, né? Ele é engraçado o jeito dele. Ele falou, e você investiu em mim, você me levou naquele centro de recuperação, eu fugi, você me levou para o outro, e desde então eu estou no Senhor. Olha aqui os meus netos correndo na praça. E eu pude dizer, glória a Deus, Deus é vivo. E como Deus nos presenteia, porque eu lembrei dele na semana, não lembrava o nome, aí eu estou passando numa praça, e eu vejo o rapaz lá, eu falei, olha, oh Deus amado, servir nos traz alegria, regozijai-vos sempre. Se nós estivermos preocupados em servir, não tem tempo para ficar triste. Mas a Bíblia fala, chorai com os que choram. Se nós choramos, nós sentimos a dor, mas não vamos ficar acabados e vamos chorar junto, e vamos entrar numa depressão junto e ficar mal. Nós vamos chorar juntos, porque depois nós vamos orar juntos e nós vamos nos alegrar juntos. E eu preciso correr, porque esse é o primeiro conselho. Regozijai-vos sempre no Senhor, não deixe que as coisas determinem a sua alegria. Alegre-se em servir. Amém? Orai sem cessar. Deixa eu voltar para o Tessalonicenses. Orai sem cessar. A oração é uma das disciplinas espirituais. Nós temos algumas disciplinas espirituais, nós falamos pouco sobre isso. Falamos indiretamente, mas não falamos ainda talvez de uma forma, como é que fala, pastor? Organizada, assim, né? Uma boa dica aí para a escola, né? É ler a palavra, é oração, o jejum, a confissão de pecados, é uma disciplina espiritual, conversar com alguém, falar sobre as suas dificuldades, a caridade, o culto público, a participação, a comunhão entre os irmãos, são disciplinas espirituais, nós precisamos regar isso, nós precisamos manter isso. E entre elas está a oração. E a oração e palavra, não tem jeito, né? Oração e palavra estão ali juntos. Se você quer orar bem, você precisa ler a palavra. Se você quer ler a palavra e obter o máximo dela, você precisa orar. Então elas andam juntas. E ele diz, orai sem cessar. Eu quero te lembrar uma coisa, nós estamos falando de 7 conselhos de ouro, para que nós nos santifiquemos com vistas à volta de Cristo. E são, aqui nas palavras de Paulo, ordenanças. Regozijai-vos. Não é, se vocês quiserem, vocês podem se alegrar. Não, gente, tem que se alegrar. Dá para sair um sorriso aí? Que é uma ordem, não é minha. Quem sou eu? Regozijai-vos. Orem sem cessar. Orar sem cessar é uma bênção. Eu tenho tido alguns momentos, eu não consegui ainda
ser essa pessoa de oração o tempo todo, mas eu tenho tido essas experiências. No retiro eu comentava com o pastor Luiz, vocês comentei com o pastor Natanael, com vocês, eu comentei numa reunião, né? Que o Senhor estava me dando esse privilégio de eu acordar de noite, mas não aquela acordar ruim, que você acorda, perdeu o sono. Sabe, eu não sei se você já teve isso, eu acordava assim, de repente estava assim, acordava assim, ó, estava lá no retiro, na minha belichona lá, né? E começava, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. E orava ali uns 5, 6, 7, 10 minutos sobre a palavra que o Senhor queria falar com a igreja. E eu, amém, eu dormia. Aí eu voltava e orava de novo, e de repente eu estava andando e dava vontade de orar, eu orava. E eu tenho feito isso há alguns anos, talvez, ali no meu caminho, no trajeto, né, para o trabalho. Esse é um ótimo lugar para orar. Lavando uma louça é um ótimo lugar para orar, porque a oração não é uma coisa mecânica. Eu vou pedir para o irmão orar, irmão, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus, amém, porque o dia está bonito, porque, oração é conversar com Deus. Você sabe como faz para orar sem cessar? Quando a oração flui. Se ela não fluir, você não consegue orar sem cessar, porque aí você vai começar, primeiro você vai começar achando que Deus está lá no céu e você está aqui na terra. Tu, Senhor, que está nos mais altos céus, aonde estão reunidos em meu nome, eu ali estarei. Eu não vos deixo só, vocês têm o Espírito Santo, vocês são templos do Espírito, eu estou pertinho de vocês. Eu não estou aqui em cima do altar, eu estou em vocês, eu estou com vocês e eu converso com vocês. E a oração vai tomando forma e vai ganhando forma, e agora eu oro e eu ouço Deus falar. Não é só eu que falo, porque oração é uma conversa. Mas enquanto a gente tem medo de falar com Deus, enquanto a gente está ali preso à religião, a palavra correta para falar para Ele, eu não consigo dizer, eu sou um pecador, Senhor. O Senhor sabe que hoje eu vacilei, eu falei aquele palavrão para o cara no trânsito, eu não devia ter xingado ele daquele nome, porque Ele sabe. O problema é que a gente ainda não entendeu que Deus já sabe o que você vai falar para Ele. Mas a Bíblia fala, fazei conhecidas. Nós temos que falar com Ele, porque é cura para nós, e de preferência em voz alta. Eu disse isso outro dia para um rapaz também, aconselhando, que ele não conseguia se livrar de determinado pecado, e eu falei, comece a falar para Deus o seu pecado e diga em voz alta, porque quando você diz, nós estamos num mundo celestial, espiritual. Ele diz que em Cristo Jesus nós estamos assentados em lugares celestiais, certo? E ele diz que os lugares celestiais são habitados por domínios, principados. A vossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Ora, se a nossa luta é nas regiões celestiais, contra hostes, hordas, principados e potestades do mal, e em Cristo Jesus nós habitamos em regiões celestiais, a gente precisa ter essa consciência de que quando você está pecando ou de quando você está confessando, existe um reino espiritual te assistindo. E quando você confessa o seu pecado sem medo e consegue chamá-lo pelo nome, não só os anjos estão vendo, mas as regiões celestiais, inclusive o mal também está vendo, está sendo envergonhado, porque ele está te acusando, e você não, quando ele te acusa, você tende a se omitir, você quer se esconder, você quer fazer como Adão e Eva, você fica com vergonha. Mas o que nós temos que fazer é confessar, Senhor, eu confesso, eu olhei para onde eu não devia, por isso eu pequei. Eu tomei de um copo que eu não devia tomar. Eu conversei com gente que eu não devia conversar. Eu fiz um negócio que eu não devia fazer e eu vou desfazer em nome de Jesus. E você começa a falar com Deus de uma forma tão fluida e tão sincera, assim como Jesus falava com o Pai. E se a gente começar a orar assim, a gente vai orar sem cessar. Mas enquanto a gente orar, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai. Você fala assim com o seu Pai, quando você vai falar com o seu Pai aqui da terra.
Oh Pai, eu entro agora em Tua presença, Pai, e quero... É bonito porque tem uma aparência de temor, de honra e de respeito. Mas o filho tem liberdade de falar com o pai. Quando os meus filhos erram, eu não quero que eles falem, pai, eu quero entrar na tua presença agora. Eu quero que eles digam, pai, eu errei. Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. O filho pródigo, ele se arrepende, ele chama o seu pecado. E o pai o recebe. Nós precisamos aprender a estar diante de Deus, com tudo que nós somos e temos, sem enrolar Deus. Deus é especialista em coração. Ele conhece. A gente às vezes quer se vender. A nossa carne não está pronta para orar. Mateus 26, 41. É aquela, quando Jesus está no Getsemane, se preparando para se entregar, sabendo que o traidor está para chegar. E ele sabe que ele vai entregar a sua vida. E alguém me disse esses dias, eu acho que o que Jesus sofreu é muito mais do que aquilo que aparece no filme, né? Do filme de Jesus, como chama? Ixi, Paixão de Cristo, isso. E eu falei, sim, é muito mais. Porque muito além das chibatadas, da coroa de espinho, dos cuspes, da cruz, foi o nosso pecado e as nossas enfermidades recaírem de uma vez sobre ele, a ponto do seu coração sair do seu lado água e sangue, misturou água e sangue. E depois vocês perguntam o que quer dizer isso para Ana Esther, que eu não sou médico, mas dizem que isso é um extremo. E mais, ele teve pela primeira vez na eternidade, o filho ficou sem comunhão com o pai, porque havia pecado sobre ele. Então a dor que ele sentiu foi enorme. E Jesus está se preparando para este momento, e orando, e ele chama Pedro e os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E ele está com eles ali no Getsemane. E ele chama-os para orar com ele. Venham vigiar comigo, venham orar comigo. E o que acontece? Ele faz que nem os irmãos aqui durante a pregação, eles dormem. Gostoso dormir na hora da pregação, né? Por isso que a gente tem que dar uns amém, glória a Deus, para dar um... E eles dormem uma vez, e dormem outra vez, e dormem terceira vez. E numa dessas ocasiões, Jesus chama eles e fala, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando que a carne é fraca, aquela desculpa para pecar, tá? Eu pequei porque a carne é fraca. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, o espírito está pronto, você já foi renovado no seu espírito. Mas a sua carne, ela não está interessada em falar com Deus, em se ajoelhar e orar e ficar falando com o invisível. Quando você está morrendo de sono, você falou, vamos comer uma pizza, o cara acorda. Né? Está morrendo de sono, fala, vamos assistir um filminho legal, aquela série. Você está morrendo de sono, põe uma série lá do não sei da onde, assiste o primeiro episódio, vamos só assistir, o casal fala assim, né? Vamos assistir só um e vamos dormir. Aí ele assiste um, aí fala, vamos ver só o começo do segundo. Aí ele assiste o segundo, aí um olha para o outro e fica disfarçando assim, porque os dois sabem que tem que desligar, mas fica dando um migué. Aí assiste o segundo e fala, vamos ver só o começo do terceiro. E quando ele vai ver, ele assistiu 1h30, 2, 3 horas de um monte de coisa, talvez não seja nem, se for uma série boa, difícil achar uma, né? Nós vamos chegar aí também, no nível de santidade. Mas a gente vai assistindo, mas você fala assim, antes, naquele primeiro episódio, quando era 10h30, 11 horas, você fala assim, vamos orar, conta no relógio. A gente dorme, a carne é fraca. A carne não está pronta para servir a Deus. A carne está pronta para deleites. Certo? Então a gente tem que subjugar a carne para viver no Espírito. A terceira recomendação, em tudo dai graças. É crer na soberania divina em qualquer circunstância. Aconteceu o inesperado.
Não é dar graças que nem um louco. Amém, glória a Deus. Eu bati o carro, uhul. Não, não é isso. Eu bati o carro, não foi legal. Mas eu não vou blasfemar. Eu não vou, se eu estou errado, eu não vou me omitir da minha obrigação. Eu não vou reclamar e eu vou buscar em Deus e Ele vai me abençoar porque Ele permitiu. E Ele tem alguma coisa para me ensinar. Isso é dar graças. O que Deus quer me ensinar sobre isso? Porque Ele é soberano. Em outras palavras, é aquilo que a gente escreve muito no grupo de oração. Quando vem uma notícia ruim, nós queremos Deus no controle, não é? O que significa Deus no controle? Ele é soberano. Ele é soberano, ele já sabia disso, ele não foi pego de surpresa. Então, nós damos graças. E Jesus vai além. Em João 11, a partir do 39, quando nós vemos lá a morte de Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças, ninguém está acompanhando, graças te dou, por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então Jesus vê um defunto de 4 dias e começa a sua oração dizendo, graças, Pai. E o defunto é amigo dele, esse é o detalhe. Se você voltar a versículos anteriores, 36, né, que é o menor versículo da Bíblia, 35, Jesus chorou. É um amigo. Está morto. Jesus chorou. Pai, primeira coisa, graças te dou. Eu creio que quando Jesus diz graças te dou, Ele está justamente se submetendo à soberania do Pai. E aí a sua oração flui. E aí se Deus o leva a orar da forma que ele orou, é porque Deus tinha esse propósito para realizar. É um outro nível, né, de gratidão que nós precisamos buscar. Amém? 4. Não apaguem o Espírito. Não extingam o Espírito. Não extingais o Espírito. Espírito com E maiúsculo. O Espírito Santo. Essa palavra extinguir é a mesma usada para apagar o fogo. Não apaguem a chama. Vocês lembram do santo lugar? O que tinha no santo lugar? Tinha um candelabro? Era feito do que o candelabro? Ouro puro. Esse candelabro ele tinha 7 cânolas. Uma principal, 3 de um lado e 3 do outro. E interessante, porque sob cada uma dessas cânolas, dessas canas, Deus deu ordem a Moisés que ele fizesse 3 cálices em forma de amêndoas. Então, você tem 3 canas aqui, uma central e 3 canas aqui. Em cada cana tinha 3 amêndoas. 3 vezes 3? 12? Ô, gente. 3 vezes 3? 9. 3 vezes 3? 9. Amêndoa é o quê?
fruto. É fruto. Quando houve aquela prova, no meio das tribos, Deus falou, traga a vara de Arão, e cada tribo traga, de Arão, né? E cada um traga a sua vara, e nós vamos levá-la para dentro do santo lugar. E aquela que florescer, será a resposta, que é sobre esse aqui que eu tenho um projeto, o sacerdócio. E diz que a vara de Arão floresceu e deu fruto, uma vara de amêndoa. Quantos são os frutos do Espírito? São quantos? 9. Vocês querem ler? Gálatas 5. Cadê o Gálatas? Está antes do Efésios. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9. Depois você leiam também 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais. Quantos são os dons espirituais? O pastor Natanel pregou aqui. São 9. São frutos. E ele está dizendo, não apaguem o Espírito. Deus deu uma ordenança aos levitas, aos sacerdotes. Vocês devem levar azeite puro e batido, para que a chama do candelabro nunca se apague. Ele tem que estar sempre aceso. Um detalhe interessante, a arca, ela era coberta de ouro por dentro e por fora, mas o meio dela era feito de madeira, porque aponta para Jesus. 100% homem, a madeira fala da humanidade de Cristo, enquanto que aquilo que é revestido de ouro fala da divindade. Já o candelabro ele era 100% de ouro, porque fala da pessoa do Espírito Santo e dos frutos do Espírito. E agora Paulo está dizendo, ei, você que vai subir, você que está esperando a vinda de Jesus Cristo, vocês precisam ser santificados, Deus vai santificar vocês, mas vocês precisam fazer algumas coisas. Vocês precisam se alegrar, vocês precisam orar, vocês precisam dar graças, e agora vocês precisam não apagar o Espírito. Não pode apagar essa chama, e como é que faz para não apagar a chama? Precisa pôr óleo todos os dias, azeite puro todos os dias. Mas para pôr azeite exige sacrifício, exige que a gente busque, que a gente enterre a cara no chão, às vezes, que a gente ore, que a gente peça a Deus para que Ele derrame a sua presença sobre nós. A gente espera que a presença de Deus venha em algum momento especial aqui na igreja, e pode vir, mas ela pode vir na nossa casa. Houve tantas vezes que os meus filhos estavam com medo no quarto. Com medo, eu quero ir para a sua cama, e o mais fácil para o pai e para a mãe é vir para a cama. Eu não estou dizendo que em algum momento você não vai poder fazer isso, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas não é um modelo. Se virar todo dia ele estiver na sua cama, é empecilho, porque casal tem vida, viu? Depois os filhos vão crescer e vão continuar sendo namorados. E se o filho reinar na sua cama, e você não tiver a sua esposa e o seu marido, acabou. Vocês compartilham contas. E o pior, às vezes, xingamentos. Mas voltando às crianças, as crianças às vezes precisam ter experiência com Deus. E muitas vezes eu disse assim, você sabia que Deus pode vir aqui? Nós não cantamos aqui, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Perto está o Senhor dos que o invocam. Se eu invocar, Ele diz que Ele está perto. E por que os meus filhos não vão ter essa experiência? Porque talvez eu não tenha.
E eu tenho que dizer, perto está o Senhor dos que o invocam. Vamos invocar e vamos pedir a presença de Deus aqui. Eu confesso que teve vez de eu orar, oração, religião. Filho, filha, né? Não se preocupa, o papai do céu está aqui. Senhor, abençoa, tira todo medo, que ela possa dormir bem, em nome de Jesus, amém. Amém, tchau. Aí eu estou saindo, papai, quase que assim, não resolveu. Não falou, mas está implícito. Sabe por que não resolveu? Porque eu fui frouxo, porque eu não fui sacerdote, porque eu não fui homem de Deus, porque eu não tenho experiência com Deus, porque eu não invoquei a Deus como devia, porque eu não sei. Espera aí, vamos fazer um negócio de verdade agora. Eu posso invocar a Deus, Ele pode vir aqui. A palavra dele diz que Ele faz isso. Então vou invocar. E eu não vou passar, se a gente for para passar vergonha, a gente vai passar vergonha sozinhos, juntos, Deus. Porque eu vou invocar. E o Senhor vai vir aqui. Só que Deus não deixa passar vergonha, porque Ele vela na sua palavra para cumprir. E aí a gente se ajoelha e nós vamos fazer diferente agora. Aquela hora o papai orou meio meia boca mesmo. Agora nós vamos orar. Nós vamos invocar a presença de Deus aqui. Senhor, o Senhor pode vir aqui, o Senhor. E aí você se derrama, e você sente a dor do seu filho, o medo que ele está sentindo. E aí vem o Senhor com a presença dele, o seu filho chora com você, se alegra com você e dorme. Não apaguem o Espírito. O Espírito está sobre vocês. Vocês não estão só, eu deixei o meu Espírito, mas se você quiser que o Espírito Santo, você acha que ele só deixou e pronto? O Espírito está aí. Quando vocês quiserem, vocês usam ele. O Espírito Santo não é alguém que você usa. O Espírito Santo é uma pessoa com quem você se relaciona, que é o seu amigo, o seu ajudador, o seu professor, o seu mestre, o seu consolador, em quem você se apoia, o seu auxiliador. Encham-se do Espírito e não deixe apagar essa lâmpada, porque senão você tropeça e você cai. Quinto, não desprezem as profecias. Quando eu li não desprezem as profecias, eu me lembrei do Salmo 105:15, que diz, não toqueis nos ungidos do Senhor e nem maltratem os seus profetas. Tudo bem, nós estamos falando sobre profecias, não desprezem as profecias. As profecias são palavras do Senhor, boca de Deus. A raiz da palavra profecia é boca de Deus. Por isso nós não gostamos de dizer assim, profetiza sobre a vida do seu irmão, você será uma bênção. Você pode desejar para o seu irmão, você será uma bênção. Porque quando eu digo profetizar, eu estou dizendo a boca de Deus disse. Se a boca de Deus disse, você pode falar. Agora, se você deseja, você também pode, mas não vai falar que foi Deus que falou. Porque quando você coloca a palavra profetizou, você está dizendo a boca de Deus disse. Mas o texto diz, não desprezem as profecias. E o Salmo 105 diz, não maltratem os meus profetas. Ora, se Deus tem uma preocupação com o profeta dele, para que eles não sejam maltratados, e em que contexto ele está dizendo isso? No contexto dos cativeiros, no contexto da idolatria, quando o povo de Israel está se caindo de cabeça no mundo, não está percebendo os movimentos da história, as guerras, eles estão achando que está tudo bem, como nos dias de hoje, está tudo legal. Deus falou que vai voltar uma hora aí, quando Ele voltar, Não. Ele vai voltar e eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, e eu tenho que estar em santificação, eu tenho que estar buscando a Deus. E os profetas se levantavam e falavam, e o povo não gosta de ouvir profeta. Porque o profeta não vai sempre falar o que você gosta de ouvir. Normalmente, aliás, não vai falar aquilo que você gosta de ouvir. Às vezes sim, mas muitas vezes não. E o profeta está aqui no altar todo domingo pregando.
seja esse, aquele outro. A primeira profecia que corre vem do altar. E eu não posso também, como profeta, desprezar a profecia que vem pelo pastor Luiz, a profecia que vem pelo pastor Natanael, a profecia que vem pelo presbítero João, pelo presbítero Leonardo. Eu não posso desprezar a profecia. E também não posso desprezar as palavras de conhecimento que vêm pela profecia. Sobre os tempos, sobre os dias que vivemos, alertas de Deus para nós. Não desprezem as profecias. Jesus não desprezou profecias. Ele citou dezenas delas nos evangelhos. E falando inclusive dos seus cumprimentos. E ele profetizou diversas coisas e confirmou diversas profecias do Antigo Testamento que hão de acontecer. Especialmente em Mateus 24. Não desprezem as profecias. Se você não gostar do profeta, você está errado. Você já gostar dele. Mas o pior é você não gostar dele, e aí você, a partir do que você não gosta, você já começa a julgar, você já começa a reclamar, e você já começa a desprezar o que ele disse. O que ele disse não é bem assim. E o pior, aí você vai maltratar o seu irmão. Não maltratem. Tratem em honra, considerem as profecias, porque elas são palavras de Deus. 6, examinai tudo e retende o que é bem. E retende o bem. Esse versículo tem sido muito mal compreendido na minha visão. Nós temos alguns fundamentos na palavra para a gente analisar algumas coisas, inclusive as profecias. Julguem as profecias, não os profetas, né? E como é que a gente julga a profecia? Na mesa de casa, com os meus? Nos corredores da igreja? Nós julgamos a profecia com um corpo de profetas, junto com a profecia e com o profeta que profetizou. Do contrário, eu estou maltratando o profeta, do contrário, eu estou desprezando a profecia, eu não estou entendendo a profecia, eu não estou conversando sobre a profecia, mas eu estou pecando em fazer julgamento. Então, examinar tudo e retende o que é bem. Aí você fala, vou ouvir a pregação do irmão aí. O que eu gostar, eu vou reter. O que eu não vou gostar, eu não vou reter. Examinai tudo e retende o bem. Eu posso examinar na palavra. Eu posso examinar quando eu ouço. Quando eu ouço, eu não posso travar você e falar, você só pode ouvir a casa de oração Agape. Até porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui não ouve só a casa de oração Agape. Tem alguém aqui que só ouve casa de oração Agape? Levante a mão. São poucos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu contei 5 pessoas que só ouvem casa de oração Agape. Fiz uma pesquisa, hein, pastor? Está me devendo essa, hein? 5 pessoas que só ouvem casa de oração Agape. Eu posso te proibir de ouvir os outros? Não. Os outros são o corpo de Cristo? Muitos deles são. Alguns talvez estão travestidos e não são. Mas eu tenho que examinar, conferir no livro do Senhor e ver se produz bem, se é uma coisa boa. Retende o bem. E se tem coisa que não é boa, o que eu faço? Eu falo mal, não é? Não, né? Eu simplesmente retenho o bem. Acontece que a gente, na nossa carne, quando a gente examina alguém, a gente quer examinar justamente para falar mal, justamente para denegrir, justamente para acabar com a vida do outro, se a gente puder. Como que usa aquela expressão que está na moda, né? Acabar com a reputação, como que é? Destruidor de reputações. Eu examino, se eu te catar numa vírgula, meu amigo. E eu estou na palavra, hein? Examino tudo e retenho o que é bem, retende o que é bem. Não é examinar tudo, retende o bem e mostra tudo que está errado e acaba com a reputação do irmão. Não. Eu retenho o que é bem e amém e acabou, é por aqui. O que passa disso é de procedência maligna. Por fim,
fujam da aparência do mal. Esse é um outro versículo que a gente gosta de aliviar. Porque a gente, quando fala de aparência do mal, a gente tem a tendência de pensar assim, olha, tem coisa que não é que é mal, mas tem aparência daquilo que é mal. Então, não faça isso. Mas não é isso que o texto está falando. Tanto que a palavra abstenham-se, a palavra apechomai no grego, ela tem as seguintes sinônimos. Evitem, recusem-se, privem-se, impeçam. Impeçam. Então ele está escrito, abstende-vos, impeçam toda forma, eidos, formas, tipos de mal. Impeçam todas as formas e tipos e aparências de mal. E a chave está naquela palavra, porque a gente olha para o abstende-vos ou para o fujam, para a aparência ou para a forma e tipo, mas esquece da palavra toda. A palavra-chave aqui é o toda. Todo tipo de mal, toda forma de mal, abstenham-se. Fujam. Rejeitem. Privem-se. Impeçam o mal. E é o que eu falei lá atrás. O nível de quem espera a vinda de Cristo é outro. O que Jesus está querendo nos dizer nessa noite é que o nosso nível tem que mudar. O nosso nível de santificação tem que mudar. Nós não podemos esperar Ele de qualquer jeito. Nós precisamos rejeitar toda forma de mal. Mas isso aqui é só um malzinho. Esse malzinho até produz um benzinho depois. Essa mentirinha, eu já vi isso, que ridículo. Essa mentira é uma mentira santa, porque é uma mentira para evitar um mal maior. Existe isso? Existe? Eu vou fazer, mas é que precisa fazer. Vou assinar uma declaração de que eu moro em São Caetano, mas eu moro em Santo André, mas é que precisa fazer, porque senão a pessoa vai morrer. Desculpa, está errado. Fujam de toda espécie de mal, de todo tipo de mal, de toda forma de mal. Não tenham acusação sobre vocês. Não deixem o inimigo ter nada para te acusar. Mas todo mundo faz. Todo mundo baixa filme, todo mundo faz essa conversão aqui errada, mas todo mundo já virou, já pode. Saibam. Que nesses dias maus em que nós vivemos, a grande investida de Satanás sobre a nossa nação será transformar toda espécie de pecado e de mal em lei. Tudo aquilo que a Bíblia reprova, que a tradição judaico-cristã reprova, tudo aquilo que Deus odeia e que é mal, eles vão transformar em lei e vão dizer, é isso que pode, porque vocês estão travados. Vocês estão travados por uma tradição judaico-cristã muito moralista. E agora vai virar lei. Homem come? Pode. Mulher? Pode. Abortar? Pode tudo. E é lei. E se você falar alguma coisa contra você que está errado, viu, crente? E a gente vai, se tiver desapercebido, vai começar a aceitar e dizer, está na lei. Está na lei. E aí que a gente vai fazer diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O que você vai aceitar? O que você vai aceitar? O que a Bíblia diz? Ou o que os homens querem? Conselhos de ouro.
Se alegrem sempre. Faça um esforço para se alegrar, meu irmão. Chega aqui carrancudo, não. Eu vou treinar também. Para mim, eu já vou avisar que está liberado. Se eu tiver carrancudo, fala, irmão, você está meio carrancudo hoje. Mas fala com amor, tá? Fala assim, pode falar assim, viu? Fala, irmão, você está meio carrancudo hoje aí. Fala rindo assim. Aí você já me quebra e eu já dou um sorriso, tá bom? Beleza? Orai sem cessar. Vamos orar. Trocando uma ideia com Deus, não colocando Deus distante, depois de todo o sacrifício que Ele fez para estar perto. Ele só deu o filho dele unigênito, o filho só se humilhou e tomou a forma humana para que a gente pudesse ser amigo de Deus, e agora a gente vai ficar tratando Ele como alguém distante, quando Ele quer estar tão perto. Vamos dar graças por tudo, com sabedoria. Vamos reconhecer a soberania de Deus sobre tudo. Não vamos jamais deixar faltar óleo nas nossas botijas, no candelabro. Vocês são o templo, não é isso? Coríntios diz, vocês são o templo. Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito? Tem um candelabro dentro de você. Se você não colocar azeite, ele apaga. Se ele estiver apagado, você não vai enxergar a arca. Vai estar escuro lá dentro. Como é que fica a palavra, a presença de Deus? Vai apagar. A arca não significa presença. Cadê a luz? Não desprezem as profecias. Examinem tudo, retenham o que é bom. E se abstenham de toda espécie e forma de mal. Por quê? O resultado, se você olhar, depois que ele fala do 16 a 22, esses 7 conselhos, ele fala, e o mesmo Deus. Essa conjunção aditiva está dizendo assim, e o resultado é. Você entendeu? Essas 7 coisas, depois você vai ler em casa, não vai? Ainda bem que você falou amém, que agora você tem que ler mesmo. Quem falou amém vai ter que ler, se não leu, já começou uma semana. Amém? Quem vai ler em casa? Teve uns corajosos aí que falou. Aí você vai ler do 16 ao 22, e aí quando você lê o 23, você vai ver que é o resultado. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Oh, glória! Porque agora está falando, tem uma ajuda, um auxílio divino. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo isso. Ele vai te ajudar com tudo isso. E todo o vosso espírito, alma e corpo completamente vão ser plenos e conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Dá glória a Deus, irmãos. Não é para mim, não. É para Deus. Nós temos que dar glória a Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor dos exércitos, todo-poderoso Deus. Todo-poderoso Deus. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós queremos, Senhor, lutar o bom combate. Nós queremos, Senhor, nos alegrar por sermos chamados para servir. Nós não queremos andar murmurando. Nós não queremos andar segundo as notícias deste mundo, em discussões tolas de homens, por coisas que vão passar, por coisas humanas, por governos e coisas que Senhor, não vão mudar a nossa vida interior. Nós queremos, Senhor, olhar para Cristo, o perfeito, o inaugurador de um novo tempo, que é aquele que implantou o reino verdadeiro, que subsiste para sempre, o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Nós somos de outro reino, nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, e nós aguardamos a vinda do Mestre, a vinda do nosso Senhor. E nós não queremos andar no curso deste mundo, na cultura deste mundo, não queremos andar como os outros andam, não queremos nos parametrizar, não queremos, Senhor, nos referenciarmos por baixo, olharmos para aqueles que são desprezíveis e dizer, sou melhor que ele. Nós queremos olhar para aqueles que estão acima, para aqueles que já estão há mais tempo lutando, batalhando, que estão tendo êxito na vida espiritual, que estão crescendo na presença de Deus. E nós temos o melhor exemplo de todos, nós temos Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor.
nós queremos seguir as suas pisaduras, nós queremos, Senhor, manifestar graça onde quer que nós estejamos. Não queremos, Senhor, ser aqueles que trazem notícias ruins. De notícia ruim o mundo já está cheio. Nós queremos levar boas novas. Nós somos portadores de tão grandes boas novas. E estamos tão tímidos. Tira a nossa timidez, tira o nosso medo. Nos faz fluir com poder aonde quer que estejamos. Tira o nosso medo, abre a nossa boca. Os dias são maus, mas também, Senhor, a Tua palavra diz que os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Nós somos muitos ceifeiros aqui e não queremos estar parados, estacionados ou regredindo. Nós queremos progredir, nós queremos, Senhor, anunciar em tempo e fora de tempo. Nós queremos, Senhor, ser Jesus entre as pessoas, entre aqueles que convivem conosco. Nós queremos nos diferenciar das pessoas, não religiosamente, como quem se acha superior. Queremos nos diferenciar das pessoas pelo nosso porte, pela nossa maneira de ser, e especialmente pelo amor. Que nós não julguemos, mas nós amemos, Senhor. Nós amemos, antes de tudo, nós possamos amar. Amar uns aos outros, não retribuir mal com mal, mas retribuir o mal com o bem. É isso que Jesus nos ensinou. Amem, amem até os seus inimigos. Este é o padrão de Cristo. É muito para uma carne fraca, mas não é muito para um espírito pronto. E nós queremos ter o nosso espírito pronto, dominando a nossa carne. Por isso nós queremos orar, jejuar. Nós queremos, Senhor, manter a chama acesa. Nós queremos estar cheios do Espírito. Nós queremos, Senhor, estar atento às profecias, às palavras que saem do altar. Nós queremos, Senhor, nos abster do que é mal, de toda a aparência do inferno, de tudo aquilo que é sutil também, de coisinhas, de detalhezinhos, de pequenas concessões. Nós rejeitamos, Senhor, e queremos viver para o Senhor. Que a nossa boca glorifique o Teu nome, que a nossa boca, Senhor, abençoe os irmãos, que a nossa boca, Senhor, sirva para o louvor da Tua glória, e o resultado disso sejam vidas irrepreensíveis para a vinda de Cristo. O resultado disso seja uma melhor comunhão entre nós, mais amor, zero disputas, zero, Senhor, julgamentos, mas que nós possamos viver em amor, que nós possamos, Senhor, olhar um para o outro e sentir saudades, porque nos vemos uma vez por semana, na maioria dos casos aqui, que nós possamos olhar e falar: que saudade do meu irmão, como é bom estar junto com você, ore por mim, deixa eu orar por você, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humildade, Senhor, que nós possamos olhar para os nossos irmãos, Senhor, e reconhecer superioridade em todos eles, porque é isso que a Tua palavra nos ensina: considerem-se uns aos outros superiores a si mesmos. É isso que nós queremos caminhar, não queremos parar, não queremos regredir, queremos progredir na Tua presença. Nos capacita. Te louvamos porque um Deus de paz vos santifique em tudo. Nós oramos esta palavra de Deus, nós recebemos esse texto bíblico, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, e conservem vocês irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Nós recebemos a Tua palavra, nós queremos a Tua palavra, cumpra-se em nós a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos.